Isso. Não, agora deixa eu achar onde está o vídeo. Aqui, achei. Então, vamos lá. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas. Para você que está aqui online e para você que vai assistir depois, sejam bem-vindas. Está acabando nossa leitura, né? Nosso clube do livro. E eu ainda estou pensando, irmã, se a gente faz presencial semana que vem ou não. Eu vi que ficou quase empatado, né? 5 podem, 4 não. E eu queria que todas pudessem, né? Então, eu estou mais para fazer online mesmo do que fazer presencial. Mas aí eu queria que todas, né, participassem, que é o último encontro. E depois, no final, vai ter a oportunidade para vocês contarem, né, o testemunho, como que foi para você participar, né? E eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu vou pegar a roupa aqui. O Lucas entrando aqui. Mais uma pessoa entrando. Amor, lá no varal tem, na lavanderia. Não tem? Pra quem que você quer? Pra Lana? Lana. Gente, só um minutinho. Boa noite, meninas. Show. Gente, desculpa. Pega lá no varal, tá bom? Desculpa, gente, aqui trabalhei, fui no mercado, cheguei em cima da hora, não deu tempo nem de dar banho na Lana, nada, o Lucas tá dando banho nela pra mim. Então é isso aí, semana que vem é o nosso último encontro, tá bom? E esse programa pra estar presencial, pra poder ouvir. Aqui a Milena tá aqui, minha prima, tá no foninho, dentro do busão, pelo jeito. Boa noite, Mi. E eu creio que vai ser uma bênção essa noite também, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Feche os seus olhos, se você puder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença neste momento. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntas, reunidas, para estudarmos, meu Deus, esse livro, Como Tomar Posse da Bênção, que tem, meu Deus, nos despertado, que tem nos abençoado, Senhor. Meu Deus, e eu te agradeço pela inspiração e por, meu Deus, o Senhor estar me usando, meu Pai, para abençoar essas vidas. Já tenho colhido testemunhos e eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar e imaginar. Meu Deus, obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite, meu Pai. Que não venha ser eu a falar, mas o Senhor através de mim. Dá inspiração, dá revelação. Toma o teu lugar. Tenha liberdade para agir, para falar no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, nós estamos aqui nessa semana estudando, né, os 5 passos da fé. E nós vimos semana passada que a fé não move montanhas, né? Para algumas isso é uma novidade, né? É uma frase que é muito lida, muito falada, né? Mas que não é bíblica, né? É uma frase que virou ditado popular, mas não é bíblico, né? Então o missionário está ensinando o que move a montanha, né? E o primeiro passo da vitória é ter fé em Deus, que nós vimos semana passada. E agora nós vamos ver o segundo passo, que é falar ao monte. E aí ele começa citando o versículo base, né? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. Então a gente vê o detalhe, né, desse versículo que porque em verdade vos digo qualquer que disser a este monte. Então, nós vamos entender aqui nesse capítulo, nesse passo, que o segredo para a montanha se mover é falar a ela, né? E aí aqui o missionário fala assim, ó, você pode passar anos orando, pedindo, jejuando, esperando em Deus e nada acontecerá. É preciso que você fale ao monte, ou seja, como assim, né? Fale ao problema, à doença, à miséria e a dor que saiam da sua vida. Então, só uma pausa aqui. Quando eu vou orar por alguém, né? E essa pessoa fala assim, mas eu tô com sintomas de uma doença, e só que eu não sei ainda o que é, a gente está investigando, eu oro para que Deus mostre o que é essa doença, aonde ela está. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então eu peço para que Deus mostre, né, para que a gente tenha um nome, para que a gente se direcione a este monte e então repreenda em nome de Jesus.
Porque senão a gente vai ficar, Deus abençoe a cabeça, abençoe o olho, abençoe o ombro, abençoe... E às vezes o diabo tá agindo lá na ponta do dedão do pé, né? Então a gente não sabe aonde orar, como orar. Então eu sempre peço para Deus me mostrar. Não somente, né, na cura, mas quando eu vejo o diabo agindo na vida de alguém, eu converso com a pessoa, vou conversando com ela, até eu conseguir identificar onde o inimigo está agindo, né? Onde é a raiz do problema. Então, que você também coloque isso no seu coração. Quando você for orar por alguém, ou orar por uma causa sua mesmo, aonde é a raiz? Qual o nome desse problema, né? Há pessoas que... Então, a gente entrando... Há pessoas que estão sofrendo, que estão problemas na sua vida que são problemas emocionais, né? É um trauma que ela carrega, são palavras de maldição que ela ouviu uma vez, às vezes é até do pai e da mãe, às vezes é uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa que ela carrega e ela precisa, então, identificar, né? Eu passei, né, você sabe, eu perdi meu filho e eu passei longos 3 anos lutando contra a depressão e a ansiedade. Mas eu não sabia que a minha depressão, a minha ansiedade vinha de um luto que eu não tinha ainda superado. Então eu achava que era uma outra coisa, né? E aí eu fui carregando aquilo, até que eu comecei a fazer terapia. E o médico colocou lá, né? O motivo do meu atendimento. Ele colocou luto por um filho. E foi quando a minha ficha caiu. E eu entendi que eu precisava, então, superar ainda a perda do meu filho, né? Dai, só desliga o microfone, por favor, porque está atrapalhando o áudio. Está saindo bastante barulho. Isso, amiga. Obrigada. Então, assim, eu precisei entender que eu precisava ainda superar o luto. Então, talvez você está vivendo dias difíceis na sua vida e você precisa identificar, pedir para Deus mostrar para você qual é a raiz do problema, né? Então, orar sobre isso. Então, assim, o missionário está dizendo, é preciso que você fale ao monte. Como assim ao monte? Ao problema, à doença, à miséria e à dor que saem da sua vida. E aí ele continua dizendo, não é o Senhor quem se dirigirá ao seu problema e exigirá que ele saia. É você que tem que fazer isso. Deus já fez a parte dele em relação à nossa libertação total dos problemas. Agora é preciso que façamos a nossa parte. Aí ele coloca, né? Aqui está o segredo. É o que move as montanhas, a nossa palavra. Então, a gente tem que entender aonde o inimigo está agindo. E entender que a nossa palavra, o que sai da nossa boca, a Bíblia diz, né? Tem o poder de vida ou de morte. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Quando nós vamos abrir a nossa boca, que seja só para abençoar, nunca para amaldiçoar, né? Então, talvez você passe ali um momento nervoso, um momento de irritação, de chateação, e a nossa carne, o que ela vai querer? Que a gente fale, que a gente exploda, que a gente reaja. Mas uma coisa que eu tenho ensinado, né? As pessoas que me acompanham, nós não temos que ser pessoas que reagem, nós temos que ser pessoas que agem. Como assim? Eu fui ofendida, fui afrontada. Então, em vez de você reagir, você vai agir. Agir como? Às vezes ficando em silêncio. Você vai agir como? Orando por essa pessoa. Você vai agir como? Orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria para como lidar com essa pessoa, né? Vamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra a pessoa, mas contra a situação, contra o inimigo que está agindo ali, né? Então, a gente tem que saber como orar, né? E quando orar, quando abrimos a nossa boca, tem que ser somente palavras de bênção, não de maldição. Então, você tem que orar, determinar que o mal saia e crer que se fará isso que você disse, né? Aí o missionário diz assim, sem dúvida a fé é necessária, é o primeiro passo para a vitória, mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não é feita, né? Aí eu achei interessante esse exemplo que ele colocou assim, ele colocou, como costumo exemplificar da seguinte maneira, a fé é o combustível
e a palavra o veículo. Não há veículo que ande sem combustível, mas o combustível não remove montanhas. Ou seja, um carro, ele é feito o quê? Para andar, certo? Para te levar para os lugares, etc. Mas o carro, ele anda sem gasolina? Sem combustível? Não, não anda. Então é a mesma coisa. A gente não adianta ter fé em Deus, a gente crê na Bíblia, mas a gente não agir. A gente não tem o quê? O combustível, né? Então a gente tem que agir em nome de Jesus, ou seja, falar ao monte. Esse é o nosso combustível, amém? Então não adianta a gente saber das escrituras, saber quais são os nossos direitos, mas a gente não reivindicar eles, né? Então a gente precisa, em nome de Jesus, saber, né, quais são os nossos direitos. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Aí você fala assim, eu sou leiga, ainda não conheço muito a Bíblia. Então, por exemplo, você precisa de uma bênção no casamento. Você vai colocar assim no Google, versículos sobre casamento. E ali Deus vai mostrar ali vários versículos, né? E você vai estudando, vai lendo a Bíblia de estudo. Ou então você pode colocar assim uma coisa que eu sempre faço. O versículo Efésios 5:4, vai o exemplo. Nem sei o que está escrito lá, estou chutando aqui. Eu coloco assim, estudo de Efésios 5:4 no Google. E aí sai várias páginas explicando. E aí você tem que ter o que então? Um discernimento em Deus para entender o que Deus quer falar com você através daquele versículo, né? Através daquela passagem ali. Às vezes eu tô já até com uma inspiração, mas eu estou estudando a respeito do assunto para ver se eu adquiro mais informação e conhecimento para que o meu entendimento seja maior, né? Em janeiro eu fiz o culto com as mulheres, falei sobre as fases da borboleta, né? E aí, no final, eu falei para as irmãs, vocês estão vendo aqui em torno da borboleta, elas têm olhos em torno das asas. Então, quando a gente é transformado em Deus, eu comparava a borboleta com a nossa caminhada com Deus. Nós mudamos de visão. Nossos olhos mudam, a gente está voando, a gente está tendo a visão dos céus. Mas quando a gente é uma lagarta, a gente está se rastejando e tem a visão da terra. Então, eu fiz esse comparativo. Então, assim, como que eu soube que em volta da asa da borboleta tem olhos? Porque eu estudei. Então, você pode fazer isso também. Um versículo chamou a tua atenção, você coloca lá no Google. Estudo de Efésios 5:4. E aí, isso vai chamar a tua atenção, você vai adquirindo mais conhecimento. Essa frase, aí você pega a nota no caderno. É outra coisa. Quando você pensar que você já tem um conteúdo, você já está entendendo de um assunto específico, entendeu? Por quê? Não adianta você, o diabo está agindo no meu casamento, por exemplo, e eu vou orar, diabo saia do meu casamento, mas com que base? Porque quando a gente vai orar, a gente tem que ter uma base bíblica, né? Então você tem que saber um versículo, pelo menos, para orar sobre isso. Então, é importante que você pegue a sua Bíblia, você, né, eu não tenho entendimento, tal, joga lá no Google, então, grifa os versículos que te chamam a atenção, né, saiu lá 10 versículos, gostei de 5, pega lá na sua Bíblia, anota, né, grifa, anota no caderninho, às vezes na hora você não está entendendo, mas depois Deus dá a revelação. Então, é necessário que a gente entenda a palavra do Senhor, que a gente seja perito no assunto, né? Então, assim, eu não sei toda a Bíblia, mas há assuntos específicos que eu sei. Por quê? Porque eu estudei. Então, a gente precisa sempre estar estudando a Bíblia, né? A palavra do Senhor se renova a cada dia. Então, hoje eu tenho entendimento A, amanhã eu posso ter um entendimento B. Deus pode revelar coisas novas todos os dias, amém? Deixa eu ver o que mais. E aí a Bíblia diz, né, em Gênesis, como que foi que Deus criou todas as coisas? Pela palavra. Como que diz? E disse Deus, haja luz e o quê? Houve luz. E disse Deus, separa o mar da terra. E se separou. Então, Deus disse. Então, a gente tem que entender o poder das nossas palavras, né? Porque o Senhor, quando foi criar o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o mesmo poder que ele tem para falar e criar as coisas, nós também temos. O poder nas nossas palavras. Então, a gente tem que ter entendimento do que sai das nossas bocas, da nossa palavra, né? Então, não pode falar que nem tolo, a gente tem que entender o que nós estamos falando.
E aí o missionário diz assim, ó, seja você quem for, agora mesmo, onde quer que esteja, não espere mais nenhum minuto. Mande o mal embora da sua vida agora. Fale ao monte e ordene que se erga e se lance ao mar em nome de Jesus. O que move as montanhas, cura as enfermidades, soluciona os problemas e amarra Satanás é a nossa palavra. Então, o segundo passo, anota aí no seu caderninho se você estiver anotando, é falar ao monte, tá bom? Ó, vamos voltar aqui. Deixa eu olhar meu caderninho aqui, ó. O primeiro passo é ter fé em Deus, né? Os 5 passos da vitória. O primeiro passo, ter fé em Deus. O segundo passo, falar ao monte, né? Terceiro passo, capítulo 16. Não duvidar no seu coração. Então, vamos lá. Em Marcos 11, 23, fala em não duvidar no seu coração. E o missionário diz assim, você pode ter fé em Deus, falar ao problema que sai da sua vida e esperar que assim aconteça. Mas se lá no fundo do seu coração, no seu espírito, duvidar, você pode esquecer o que determinou. Então, a gente, como o versículo que eu citei, né, no encontro passado, se a gente disser ao anjo que foi engano, se a gente disser, ele não é bem assim, o que vai acontecer? O próprio anjo, o próprio Deus vai destruir as obras das nossas mãos. Por quê? Porque a gente não pode voltar atrás. A gente falou, a gente tem que acreditar até o fim. Então, quando Deus, por exemplo, você falou assim, Deus, me dá uma palavra, e Deus te der, creia nela até o fim, mesmo que as circunstâncias digam que não, né? Como eu testemunhei para vocês, eu pedi para Deus uma palavra. Deus, tô aqui com sangramento, o médico acha que eu posso estar logo tendo um aborto, passou remédio, mas eu não sei como que vai ser. E eu falei, Deus, me dá uma palavra. E Deus me deu uma palavra. Não morrerão criancinhas de poucos dias. E eu criei contra toda a esperança, contra os sintomas, contra, né, as circunstâncias, o que os médicos falavam. Eu acreditava, eu falava, a minha filha não vai morrer, a minha filha não vai morrer. Então, eu criei. Então, quando você tem uma palavra de Deus, você consegue se manter firme. Por quê? Porque aí não é na sua palavra, não é no seu achismo, é o quê? É na palavra de Deus. Porque quando nós estamos firmados na palavra de Deus, como a Bíblia diz, nós estamos firmados na rocha. Então pode vir o vento forte, a tempestade, pode vir o que quiser, a gente continua firme. Mas se a gente estiver firmado no que nós achamos, no que disseram, o que acontece? Quando vir o dia mal, nossa casa cai, a nossa fé acaba. Por quê? Porque a gente está firmado em coisas terceiras. Não, a nossa fé tem que estar firmada em Deus. Então, quando você orar, né? Você orou com fé, você creu, você não pode duvidar. Porque o que o inimigo vai fazer? Ele vai querer colocar dúvida, ele vai querer resistir com o sintoma, com a circunstância, com o problema. Você acha que o diabo ele vai querer sair rapidão? Não, ele vai resistir, né? E aí o missionário diz assim, ó, duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. E aí ele fala assim, quando a pessoa duvida, ela simplesmente está dizendo ao Senhor, em outras palavras, que não crê no que ele disse e que ele não merece crédito. Então é muito sério. Quando a gente duvida, eu sei que é difícil, né? É fácil falar, você não pode duvidar. Eu sei que é difícil. Eu sei que já teve momentos de eu mesma orar com toda a fé do mundo e lá no fundinho do coração demorar para acontecer e ficar, meu Deus, será? E aí a gente tem que pedir perdão a Deus e orar de novo. Porque se você ficar, ai, Senhor, será? Ai, tá demorando. Esquece, aquela oração que você fez já foi anulada. Então você tem que pedir perdão a Deus e orar de novo, né? E orar quantas vezes forem necessárias, até você realmente crer naquilo que você está orando, amém? Aí o missionário, ele coloca aqui os 2 tipos de dúvida, né? E aí ele fala assim, a nossa mente pode ser sugestionada de 2 modos, negativa e positivamente. Eu achei super interessante isso aqui. Ao ser sugestionada, estou na página 68, tá? Ao ser sugestionada negativamente,
a pessoa passa a viver simples se queixando de tudo e de todos. Para ela, nada presta. Se alguém tenta mostrar o lado bom das coisas, ela responde mostrando o lado ruim, pois para ela não há coisa alguma que esteja boa. Página 68, tá bom? Então, olha só. Sabe aquela pessoa que é negativa? Gente, pode estar o sol lindo, o céu azul. Ela vai falar, tá muito quente. Aí o céu tá nublado, vai chover. Ai, porque vai me molhar, vou tomar chuva, não dá para lavar roupa, não dá para estender roupa no varal. Aí ela já reclama também, né? E tudo tá ruim para ela, né? Você tenta mostrar o lado bom, né? Tenta mostrar para ela a palavra, você tenta orientar ela, mas para ela não adianta, né? Então, não temos que ser esse tipo de pessoa, essas pessoas negativas, né? E aí o missionário também fala das pessoas positivas, né? O sugestionado positivamente se convence do seu sucesso, de que as coisas estão lindas, belas e que já possui tudo o que necessita. No entanto, mais cedo ou mais tarde descobre que a sua casa foi construída na areia. Lembra que eu falei da casa construída na areia? Né? Há aquelas pessoas que são super positivas, né? Que chega até a irritar a gente. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é... Nossa, sabe aquela pessoa que, meu Deus do céu, né? E aí, quando vem um dia mal, ela não sobrevive. Quando vem um dia mal, ela desiste. Quando vem um dia mal, ela entra na depressão, ela desiste de viver. Então, nós não temos que ser aquelas pessoas negativas que nada tá bom, e não temos que ser pessoas super positivas, que falam que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, se melhorar estraga, né? Tem gente que fala assim, se melhorar estraga, mas quando vem o dia mal, porque, gente, o dia mal vem para todos. Não adianta, vem para quem é cristão e vem para quem não é. Vem para quem é lindo e cheiroso, vem para quem é feio e fedido. Vem para todo mundo, né? Então, a gente tem que estar firme na rocha, porque senão a gente não aguenta, né? Vocês estão rindo. Mas é verdade. A gente que cata busão, eu tô vendo a minha prima ali no terminal. Gente, tem dia que só o Senhor. Tem gente que tá fedendo, você passa mais desodorante ainda e falta matar a gente, né? Então a gente, assim, o dia mal vem para todo mundo. E a gente tem que estar firme em Deus, porque senão a gente não aguenta, né? E aí o missionário continua dizendo aqui, ó, a mensagem do evangelho não é direcionada na tentativa de mudar a mente de quem quer que seja. Você já ouviu gente falar que, fez lavagem cerebral? O missionário está dizendo aqui, ó, a mensagem do evangelho não é direcionada na tentativa de mudar a mente de quem quer que seja, pois quem tem que mudar tem de mudar é a verdadeira pessoa, o espírito. É o espírito que precisa ser recriado, ou seja, a nossa mente, o nosso interior precisa ser recriado, ou seja, reeducado, né? Você já viu uma criança que é mal educada? O pai e a mãe vai ter que ter trabalho, vai ter que ter insistência, vai ter que se dedicar para educar essa criança, né? Mas quando ela consegue fazer com que essa criança mude de comportamento, é maravilhoso, é recompensador. Então, assim, às vezes a gente tenta mudar pessoas, o outro, né, o marido, o filho, o pai, a mãe, só que a gente esquece que nós temos que mudar nós mesmos, que a gente não consegue mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que mostra para nós onde que nós temos que mudar. É o Espírito Santo que mostra para o nosso familiar onde ele tem que mudar. Não adianta, você pode falar, fulano, mastiga de boca fechada, um exemplo. Mas se você ficar falando, mastiga de boca fechada porque é feio, mastiga de boca fechada porque é feio, a pessoa vai se irritar com você. E aí é capaz dela fazer mais ainda porque você está falando. Mas se o Espírito Santo convencer ela, ela para. Então, assim, você não muda ninguém. Às vezes você está cansado de tentar mudar alguém. Desiste, porque você não muda. Quem muda é o Espírito Santo. Então você tem que orar a Deus, Espírito Santo, convence essa pessoa que ela está errada, Espírito Santo. Porque a tua palavra diz isso, porque a atitude dela vai contra a tua palavra, né? Então, se você vê, por exemplo, eu preciso mudar. Nossa, gente, vira e mexe, Deus me mostra coisas que eu preciso mudar. Recentemente, Deus mostrou para mim que eu tinha que mudar a minha postura diante das afrontas que eu estava vivendo no meu serviço. Que antes eu ficava murcha, né? Tipo, coitadinha de mim. E Deus falou assim, não, pode mudar. Pode mudar essa postura, engole o choro, que nem minha mãe falava.
Engole o choro, para com isso. Levanta essa cabeça. Mostra que você é diferente. Então, às vezes, Deus vai mostrando para nós onde nós temos que mudar, né? E aí, o missionário diz assim, ó, quando o espírito de alguém é recriado, esse nasce de novo e torna-se o quê? Uma nova criatura. Então, será capaz de mudar a mente com o quê? Com a palavra. Então, é a palavra que vai nos mudando, nos transformando. Eu estava lendo esses dias, eu não vou saber agora para falar para vocês, mas depois eu posto lá no grupo, né? Que em Coríntios fala que quando nós nos convertemos, nós somos transformados. E ainda fala que nós, quando fomos arrebatados, fomos morar no céu, o nosso corpo, aqui ó, tá vendo a Juliana aqui? Vai ser transformado. Não vou ter mais essa aparência. O nosso corpo vai ser transformado. Não sei como que vai ser, mas vai ser transformado, né? Então, a gente tem que entender isso, que é a palavra de Deus com o Espírito Santo que muda. Muda nós e muda as pessoas ao nosso redor. Então, não adianta você ficar forçando a barra para alguém mudar. Você tem que orar. E é ao ouvir a palavra que nós vamos entendendo, que essa pessoa vai entendendo onde ela tem que mudar, né? Então, o missionário diz assim, Jesus disse que no coração não podemos duvidar, né? A nossa mente pode achar que não vai dar certo. Tudo pode atestar que não conseguiremos. Até esse ponto, não há problema algum, pois a dúvida na mente não pode anular a fé do coração. Olha só que interessante isso aqui. A dúvida na mente não pode anular a fé no coração. O importante é que lá no fundo do nosso ser, do nosso coração, em nosso espírito, precisamos ter fé e confiança. Então, a dúvida na mente não é errado. A dúvida na mente não é pecado. A dúvida na mente não anula a sua oração, não anula a sua fé. Mas se ela estiver no seu coração, ela anula. Então, há uma diferença entre a dúvida da mente e a dúvida do coração. A dúvida da mente, eu não sei vocês, mas eu sou meio assim. Às vezes eu tô assim, viajando, pensando, aí o inimigo começa, né? Eu falar na minha cabeça e tal. Aí, opa, peraí, parando. Tá amarrado, Satanás. Eu balanço a cabeça mesmo. Sai em nome de Jesus, não aceito. Então, o inimigo, ele vai agindo na nossa mente. Mas se nós não permitirmos, ele não vai para o nosso coração com as dúvidas. Mas se nós dermos lugar e deixar ele falar, e deixar ele trabalhar, e deixar ele maquinar. Sabe quando você tem uma discussão com alguém, beleza. Aí acaba a discussão, depois você fica maquinando. Eu devia ter falado isso. Isso daí é o inimigo. Já o quê? No teu coração. No teu coração. Porque já acabou, já passou, você já falou. Mas ele fica agora na tua cabeça. Ah, você devia ter feito isso. Você devia ter falado aquilo. Você devia... E o que acontece? Ele atormenta a tua mente e o teu coração. E se ele agir na mente e depois no coração, ele age o quê? Faz o quê? Você ter atitudes, você ter reações. Ah, eu devia ter falado. Então você vai lá pra cima e já começa a brigar de novo. Que é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente seja pessoas de reação. Né? E reação contra a palavra de Deus. Reações que vão contra a palavra de Deus. Prima, tá? Vai ficar gravado sim, tá bom? Fique em paz. Então, nós não temos que ser pessoas que reagem. Nós temos que ser pessoas inteligentes que agem conforme a palavra de Deus. Amém? Então, não podemos deixar que o inimigo roube a nossa fé. Não podemos deixar que o inimigo coloque dúvida no nosso coração. A dúvida na mente, quando você cai em si, você já rejeita. Não deixe o inimigo, como tem um escritor de um livro também que eu gosto muito, que eu não lembro o nome dele agora, gente, fugiu. Que ele fala assim, ó, você não pode impedir que passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Olha só que interessante. A gente não tem como impedir os passarinhos de voar, certo? Mas a gente tem o poder de impedir que eles façam ninho. Porque por um passarinho fazer ninho, ele leva tempo. Então, por um inimigo fazer ninho no nosso coração, ele leva tempo. E esse tempo é nós que deixamos, nós que damos para ele. Então, nós não podemos dar tempo para o inimigo. Amém? Deixa eu ver aqui. E o missionário aqui na página 71, ele diz assim, ó. A única maneira de não duvidarmos no coração é enchê-lo com a palavra de Deus. Não temos de
raciocinar sobre o que o autismo declara. O raciocínio pertence ao domínio mental. Lembra da fé mental que nós estudamos? O nosso espírito deve aceitar a palavra de Deus, o que ela declara, e usá-la para curar a nossa mente, que com a queda de Adão ficou alienada e corrompida, né? A irmã Sara entrando, seja bem-vinda. Então, olha só, a única maneira de não duvidarmos do coração é enchê-lo da palavra de Deus. Como eu disse para vocês, quando os médicos vinham dizendo, a sua placenta está envelhecendo muito rápido, sua filha não está ganhando peso, sua filha está isso, sua filha está aquilo, ela pode nascer a qualquer momento, eu continuava crendo. Não morrerão criancinhas de poucos dias. Porque foi essa a palavra que Deus me deu. Então, não deixe o inimigo agindo, colocando a dúvida no teu coração. Não dê tempo para ele. Quando começar a vir na cabeça, já reage. Não, está amarrado em nome de Jesus. Não deixa. Voltando a citar aquela frase. Você pode impedir que os passarinhos façam... Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Não deixe o inimigo fazer ninho na tua cabeça e no teu coração. Porque se ele fizer, ele vai fazer você ser uma pessoa de reação. E nós não temos que ser pessoas de reação, mas de ação, em nome de Jesus, amém? Então, o missionário diz assim, você que é o juiz agora, é você quem decide se terá ou não. Agora, o seu espírito está ligado no Espírito de Deus. A fé está jorrando dentro de você. Os anjos de Deus entrarão em luta ao seu favor se você determinar a sua bênção. A palavra de Deus declara que você é mais que vencedor. Quando você se une à palavra de Deus, crê nela e a usa, você está se unindo a Deus. Então, gente, não perca tempo. Hoje, quando nós formos orar, pense no que você almeja de Deus. Pense no que você precisa. E ora, e determina em nome de Jesus. Amém? E o quarto passo diz assim, crer que será feito o que diz. Então, o missionário diz assim, se não duvidarmos no coração, devemos crer, e quem crê se expressa, né? Observe que nessa passagem, Jesus não está dizendo que devemos crer para recebermos aquilo que pedimos ou oramos, mas sim o que declaramos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção ou ouvirem algum sinal. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos de agir conforme as normas estabelecidas pela palavra de Deus. É preciso crer que se fará o que falamos. Não é por precisar, desejar, chorar, implorar, pedir, que vamos receber algo. É por determinar. Então, a gente, às vezes, foi ensinado por muitos anos, implora para Deus, chora para Deus. Tem muita música assim, né? Chora para Deus, implora para Deus. Não. Não é chorar para Deus, implorar para Deus. É em nome de Jesus se levantar e determinar que o mal saia e o mal tem que sair. Amém? Aí, o missionário ele diz assim, se alguém no momento de inspiração determinar algo e depois mudar de sua confissão, não receberá coisa alguma. Você deve continuar dizendo a mesma coisa durante o intervalo de tempo necessário para que a obra seja feita. Então, você tem que continuar crendo. Continuar falando. Isso vai acontecer. Pode o mundo estar desabando ao teu redor, mas você está falando, vai acontecer, porque Deus me deu uma palavra. Porque está escrito. Amém? Então, você vai falando, vai determinando, não desista. Orar não é tentar ver se conseguimos o milagre. É tomar posse da bênção, entrar na presença do Senhor, não para esmolar, mas para louvá-lo por aquilo que em seguida tomaremos posse em nome de Jesus. Então, lembra que oração não é mendigar a bênção. Não é esmola. Não é. Porque você é filha de Deus. Já tem um banquete preparado para você. E você pode se assentar e comer do que está na mesa, não dos farelos que caem no chão. Amém? Então, é isso. Então, a gente tem que crer no que nós oramos, no que nós falamos. E aí, o quinto passo é tudo o que disser será feito. Aí o missionário começa dizendo, este passo não é nosso, é do Senhor. Então você fala assim, nossa, eu tenho que fazer tanta coisa, e onde Deus entra nessa história? No último passo.
Então, este passo agora, tudo que disser será feito, não é nosso, mas do Senhor. Depois de ter fé em Deus e somente nele, devemos dirigir-nos ao problema e com voz de autoridade ordenar que saia da nossa vida. Isso deve ser um ato contínuo. Não podemos permitir que o nosso coração duvide. Em seguida, precisamos crer que todas as declarações serão realizadas. Por quem? Pelo Altíssimo. A nossa posição como filho de Deus é altamente privilegiada. Somos nós que fazemos a diferença. Aí o missionário diz assim, ó. Como afirmei, não será por pedir, jejuar, que receberemos uma bênção. Você deve determinar, é por meio do entendimento. Então, o missionário está falando isso do livro inteiro. Nós temos que entender aquilo que nós estamos orando, né? Temos que nos tornar especialistas, como eu disse para vocês. E aí o missionário ele fala para a gente fazer um ato de fé. Escreva, né? A partir de agora, vou ler o inteiro. A partir de agora, não deixe o mal vencê-lo. Chega de frustrações. Pare e examine em quantas frentes o diabo tem te derrotado. Escreva todas elas em um papel. Em seguida, use a revelação que este livro lhe forneceu e exige que todos os males saiam da sua vida. Então, fica esse desafio para vocês fazerem durante essa semana. Talvez agora fique muito corrido. Mas pare e pede para Deus te mostrar, né? Como eu falei no começo. Deus, aonde o inimigo está agindo? Onde que eu não estou vendo? E mostra, né? E aí você vai anotando. Na área da saúde. Na área da saúde, mas o que na área da saúde? Tá. Por exemplo, um cisto. Beleza. Tem mais alguma outra área? Eu tô com dívida. Dívida do quê? Não consegui pagar o IPTU desse ano ainda. Você coloca lá, IPTU 2023 não foi pago. Então, você tem que ser bem específico, entendeu? Porque nós aprendemos que o segundo passo é falar ao monte. Então, você tem que falar o quê? Como ao monte. Você tem que saber o que você está orando. Então, você vai orar, não paguei o IPTU. Beleza. Não, tô com um cisto, não sei na onde. Então, você vai ser bem específico e colocar no papel isso. E vai orar em nome de Jesus. Com todo o entendimento que você já adquiriu através desse livro, dos nossos encontros aqui. E se você já tiver entendimento de um versículo sobre aquele problema, aí você tem mais ainda a ferramenta contra o inimigo. Amém? E aí ele fala assim, cite o nome deles, dos problemas, usando o nome de Jesus e declare que Satanás está amarrado e creia que acontecerá segundo o que você diz. E em nome de Jesus, de agora em diante, escreva uma história de sucesso. Então, o que você vai fazer? O inimigo, ele tem... Aqui está o meu caderno, né? Do meu rascunho aqui. Então, o inimigo, por exemplo, aqui eu tenho uma folha do que o inimigo está fazendo na minha vida. Ok. Mas aí agora você vai pegar uma folha e você vai escrever tudo aquilo que Deus está prometendo ao seu respeito. Você vai confrontar o inimigo com a palavra de Deus. Porque Jesus, quando ele foi tentado no deserto, o inimigo tentou ele com o quê? Com a palavra de Deus. Só que ele combatia como? Com a palavra de Deus. Fala, tá escrito assim, Satanás. Tá escrito assim, Satanás. Tá escrito assim, Satanás. E o que aconteceu? Satanás se retirou. Porque o inimigo não resiste a uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Então, conheça a palavra de Deus. O inimigo está fazendo Y, X e Z. Mas Deus vai fazer o abecedário inteiro na tua vida. Então, creia que o que Deus fará na tua vida é muito maior do que o inimigo tem feito. E não aceite o inimigo agindo na tua vida. Em nome de Jesus, faz esse desafio. Vamos juntos fazer esse desafio? Você pega, você vai anotar tudo. Semana que vem a gente faz essa oração. Pode ser? Semana que vem é o nosso último encontro. Todas vocês vão anotar. Eu também vou anotar, porque eu também tenho luta, viu, gente? Também tenho prova. Então, nós vamos anotar. Vamos pegar 2 folhas. Vamos lá. Na área da saúde. Aí você vai pegar e colocar um lado. A área da saúde é o problema. Do outro lado, o que a Bíblia diz sobre a área da saúde? No casamento, problema. O que a Bíblia diz sobre o casamento? Então, nós vamos confrontar o inimigo com a palavra de Deus. Esse vai ser o nosso exercício da semana. Amém? E você já pode ir orando, você já pode ir determinando em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver aqui.
E aí o missionário encerra dizendo assim: depois que seguir os 4 passos, você deve considerar a obra feita, mesmo que os sintomas continuem. Este é o método de Deus. Este é o método da fé. Amém? Então não esqueçam, tá bom? Do nosso desafio. Depois eu vou colocar os lembretes lá no grupo para vocês não esquecerem. Faz esse desafio. Você vai pegar uma folha e vai colocar. Um lado o inimigo está agindo assim, assim, assado. E o que a Bíblia diz sobre isso? Amém? E para encerrar, o capítulo 19, o título A Fé da Sorte. Eu achei super interessante isso aqui também, né? Sempre que digo, o missionário falando, né? Que temos sido muito mal ensinados, quando alguém age desse modo, certamente o mal recebe. Não entendi esse parágrafo, mas enfim. Viver na derrota não é a forma de vida que o Senhor intencionou para nós, seus filhos. Certamente o nosso Pai, ao revelar as Escrituras, as boas novas, o que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias. Então, até eu estava ouvindo a pastora Thaís de manhã, né? A gente não tem que ficar... tem aquelas profetadas, né? Eu até estava conversando com umas meninas no meu serviço, porque elas falam, eu não vou mais na igreja. Eu falei, por quê? Porque um dia eu fui e falaram que fulano de tal da minha família ia morrer. Profetada. Falaram que meu casamento não ia dar certo e não deu. Gente, pelo amor de Deus, nós não temos que ser profetas da maldição. Nós temos que ser profetas das boas novas. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas profetadas. Né? E eu fui explicar para elas que isso daí foi profetado e tal. Enfim, né? Tô na luta lá para ganhar elas para Jesus. Então, quando a gente fala da palavra, tem que ser boas novas, né? Vou ler de novo que eu me perdi. Certamente o nosso Pai, ao revelar nas Escrituras as boas novas, que é o Evangelho, queria que realmente tivéssemos e possuímos tudo aquilo que ele declarou ser nosso. Somente a nossa ignorância ou falta, ou seja, a falta de conhecimento a respeito da sua palavra, fará com que continuemos no sofrimento. Então, tá vendo? Se a gente ficar sem o conhecimento, a gente vai perecer. Então, por isso que nós temos que fazer esse desafio. Nós temos que entender o que a Bíblia diz sobre os assuntos, né? Aí o missionário fala assim, eu chego a dizer que a fé a qual temos praticado é a da sorte. Nós oramos e se Deus responde, ficamos alegres, pois recebemos a bênção. Mas se a resposta não vem, não ficamos zangados. Afinal, temos recursos humanos que nos ajudam a aliviar o fardo. E é claro que esse método não é bíblico, né? Então, tem a fé da sorte, ou seja, a pessoa até crê, então ela ora, mas se não acontecer, beleza, ela tem outros meios, outros recursos para fazer acontecer aquilo que ela está orando. Então, essa não é a fé, isso não é assim que tem que ser. Nós não temos que ter a carta na manga, nós não temos que ter a opção B, nós temos que viver na palavra, e a palavra sempre vai ser a opção A. Amém? Então, chega de viver na sua força, né? Do seu jeito. Muitos de nós estamos cansados por quê? Porque estamos agindo na nossa força, do nosso jeito. E não tem que ser assim. Porque se a gente ficar agindo do nosso jeito, da nossa força, a gente vai se cansar. Mas se nós agimos guiados pela palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que a nossa força vai ser renovada. Então, hoje você pode estar um pouquinho cansado, mas amanhã você já está renovada de novo. Amém? Deixa eu fechar isso aqui. Então, ó, o missionário diz assim, os grandes heróis da fé do passado não eram privilegiados nem tão especiais, a ponto de Deus escolhê-los e mostrar-lhes sua bondade, revelando profundos mistérios. Aqueles nossos irmãos entenderam o caminho de Deus e trilharam a vida por meio dele. Então, o que o missionário está dizendo aqui? Que os nossos irmãos, né, aquelas pessoas que estão na Bíblia, que nós vemos os testemunhos, os heróis da fé em Hebreus 11, qual é a diferença entre eles e nós? Que eles eram mais cheirosos, mais bonitos, mais inteligentes? Não, nada disso. A única diferença entre nós e eles é que eles entenderam como que era o mundo espiritual. Eles entenderam o poder da oração. Eles entenderam a palavra do Senhor. Então, quando eles oravam, acontecia.
Então, se nós estamos orando e não está acontecendo, é porque nós não estamos orando com entendimento, não estamos orando com fé, estamos duvidando, né? Então, a gente tem que entender que não há diferença entre os heróis lá do passado e nós hoje, somos todos filhos de Deus, amém? Mas se oramos e nada acontece, é porque estamos falhando em alguma coisa. É porque nós estamos precisando conhecer mais a palavra de Deus. É porque nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. É porque nós precisamos rejeitar os pensamentos que o inimigo coloca. Amém? E o missionário diz assim, ó, se examinarmos bem a palavra do Senhor, veremos que tudo o que fizeram deveu-se ao entendimento do mundo espiritual, da entrega da vida deles ao Senhor. Eles conheceram a verdade das Escrituras. Então, a gente tem que entender isso, né? Que não há diferença. Então, não há diferença entre eu, Juliana, que estou aqui ministrando para vocês, e não há diferença com a irmã Tânia. A irmã Tânia também pode orar o milagre acontecer. Não é porque eu sou a líder do Ministério de Mulheres que eu sou super demais. Não. Eu sou um ser humano que nem vocês. Eu sou filha de Deus que nem vocês. Talvez a diferença seja eu tenho um pouco mais de conhecimento. Então, por ter um pouco mais de conhecimento, eu tenho como orar sobre determinado assunto com mais, como posso dizer, com mais autoridade, né? Por exemplo, se você não conhece o assunto, irmã Ju, Sara, muta aí rapidinho, tá bom? Que tá interferindo. Muta o seu som rapidinho, porque tá interferindo aqui. Obrigada, irmã. Então, gente, a minha voz tá sumindo, porque eu ainda tô gripada. Perdão, gente. Perdi até o raciocínio. O que eu tava falando? Oh, Jesus. Alguém lembra aí que agora sumiu. Voou da mente. Ah, que não há diferença entre eu e a irmã Tânia, por exemplo, né? A diferença que pode haver é o entendimento. Então, vejo a irmã sendo abençoada numa área que eu não sou. Mas por quê? Porque tá te faltando entendimento. Então, cola nessa pessoa. A irmã me ensina. Como que você fez para vencer nessa área? Como que você fez? Como você orou? Que entendimento? Que palavra? Que estratégia Deus te deu? Às vezes, a gente só precisa de estratégia, irmãs. Sabe o que eu tenho sentido a minha carne tremenda de mim ultimamente, porque eu fui afrontada no meu serviço e, ó, não falei nada. Deixei Deus me honrar e Deus me honrou. E aí, às vezes, em casa, né? Esses dias eu tava limpando a casa, eu não sei você, mas quando a casa tá numa bagunça, eu fico num estresse que só Deus na minha vida. Aí eu coloco um louvor, coloco uma pregação pra não, né? Pra não perder as estribeiras. E aí, sábado eu tava limpando a casa, e começou a me dar aquele nervoso, aquela ira, aquele nervoso, aquela ira. E minha vontade era brigar com meu marido. Você não faz nada, você não me ajuda. Na hora o Espírito Santo falou assim, fica quieto. Você não pode reclamar de nada. Porque a obrigação é sua. Ele tá já te ajudando, ele tá fazendo, mas a obrigação é sua. E fala assim, meu Deus, ouvir isso não é legal, né? E aí eu me calei, sabe? Eu fiquei engolindo assim, gente, só Deus na minha vida. Porque o inimigo, ele tava assim na minha cabeça, no meu coração, nas minhas emoções, querendo que eu explodisse. Mas glória a Deus, porque eu venci a minha carne. Eu fiquei quietinha, limpei toda a casa. Glória a Deus, ninguém brigou, ficamos em paz. Né? Por quê? Estratégia. A gente tem que estar sensível à voz de Deus. Deus mandou eu ficar quietinha. Minha carne gritava dentro de mim. Mas eu obedeci a Deus e fiquei quietinha. E ficamos na paz. Glória a Deus por isso. Mas e se eu tivesse estourado? E se eu tivesse falado, você não me ajuda com nada, que não sei o quê? A gente tinha brigado. O inimigo tinha conseguido. Né? Então, assim, a gente às vezes precisa de estratégia. Você está passando alguma luta? Alguém já venceu nessa área que você conhece? Uma pessoa de Deus? Se aproxima dela. Pode ter certeza que ela vai ter muita coisa para te ensinar. Muita coisa. Então, eu gosto muito de conversar com pessoas mais idosas, mais velhas, que elas têm experiência de vida, né? Eu lembro lá em São Paulo, na igreja lá, minha mãe brincava comigo que eu era da terceira idade, que eu só ficava com as velhinhas, né? E elas me amavam, eu amava elas. Por quê? Porque eu gostava de conversar com elas, né? Gente do céu, tá acabando meu tempo aqui. Então,
Tem 9 minutos ainda. Então a gente tem que pedir para Deus, Deus, me dá estratégias, me dá sabedoria para vencer essa situação, né? Então, há áreas na minha vida que eu já venci e eu posso te ajudar. Mas há áreas que eu estou lutando e que vocês, às vezes, aqui, ó, podem me ajudar. Então, gente, vamos ter amizade umas com as outras, vamos conversar umas com as outras, né? Às vezes a gente não conhece a irmã do nosso lado, não sabe nem o nome, só chama de irmã, né? Então, que a gente aprenda o nome de uma da outra, senta um dia, conversa, sabe? Chama para a tua mesa, conversa, troca experiências, orem juntas, vamos ser uma família, vamos ser amigas. Porque a gente precisa uma das outras. A palavra do Senhor diz que nós somos um corpo. E se um dedinho estiver doente, todo o corpo vai sofrer. Então, a gente tem que ser um corpo saudável, unido. Em nome de Jesus. É esse o propósito que Deus tem colocado no meu coração com o grupo do MQV, que a gente se torne uma família, que a gente seja unidas. Né? Que quando uma cair, a igreja toda se levante para levantar essa pessoa em oração, com ajuda, seja com alimento, seja o que for que essa pessoa esteja precisando. Porque em muitos momentos da minha vida, a igreja foi o meu suporte, né? Quando eu me converti, eu fui pela dor. Tinha uma obreira lá que eu ia para a igreja para ser abraçada por ela. O abraço dela me dava força, o abraço dela me curava. Sabe quando junta os caquinhos? Era assim que eu me sentia. Então, às vezes você fala assim, o que eu tenho para dar? Às vezes você tem um abraço que cura. Às vezes você tem um sorriso que alegra. Às vezes você tem, sei lá, um bolo que vai aquecer o coração dessa pessoa. Eu gosto tanto quando às vezes eu tô... Deus é incrível. Às vezes eu tô triste lá no meu serviço com alguma coisa, alguém vai lá e compra um bombonzinho e me dá um bombom. Ponto, aquilo já me alegrou. Porque você foi lembrado, né? Às vezes a gente acha que precisa ser super, super para abençoar alguém. Gente, não precisa. Deixa Deus te dar inspiração, né? Às vezes é um bombonzinho que você vai dar para alguém, às vezes é uma mensagem que você vai mandar perguntando como que tá, né? Irmã Ju, vou ver só seu áudio ainda, tá? Não tive tempo, mas eu vou ouvir lá o seu áudio. Então, assim, se importar, sabe? Às vezes falta isso, né? Eu lembrei que a irmã pediu oração, eu falei, opa, deixa eu perguntar como que tá. Então, às vezes, é isso que a gente precisa. Eu sei que a gente trabalha muito, a gente está sobrecarregado, muitas coisas para fazer, mas a gente não pode esquecer que somos uma família e que temos que se importar uns com os outros. Que a palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. E isso não é só sobre o casal, gente. Não é sobre casal. É sobre ter amizades, sermos família. Amém? Não sei porquê, mas senti no coração de falar isso. Então, gente, olha, tô aqui para ajudar vocês. O que vocês precisarem, não sei tudo. O que eu não souber, vamos juntas estudar, vamos juntas aprender, tá bom? E podem sempre estar contando com a minha oração. Durante o dia eu trabalho, então às vezes não posso ouvir o áudio, não posso, né, dar a atenção que vocês merecem. Eu até peço perdão isso para vocês. Teve uma irmã que me ligou, eu não consegui atender ela, né? Depois eu chamei ela no WhatsApp, conversei com ela. Então, assim, às vezes durante o dia eu não consigo, mas à noite, no meu tempo, no meu modo, eu vou dar atenção para vocês, tá bom? Não, por mensagem escrita, eu sempre consigo dar uma olhadinha, escrever, responder. O áudio fica um pouco mais difícil, o telefone quase impossível durante o dia, mas eu estou sempre à disposição, tá bom? Eu peço que vocês entendam, trabalho, depois chego em casa, faço janta, cuido da minha filha, né, que é especial. Então, assim, a minha demanda é enorme. Mas eu estou aqui de coração para ajudar vocês, para servir vocês. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu posso e quero ensinar vocês, tá bom? Então, não esqueçam o nosso desafio da semana, tá bom? Anota lá onde o inimigo está agindo, o que a palavra de Deus diz. Irmã, não sei, pode pedir ajuda para mim que eu te ajudo também. Coloca no tio Google lá a pesquisa, tio Google, o que a Bíblia diz sobre isso. E vamos juntos aprendendo, tá bom? Na semana que vem, eu vou colocar lá uma coisa que Deus colocou no meu coração. Vou fazer suspense. Então, fiquem atentos ao grupo, tá bom? A Daia não tá no grupo, mas depois eu falo com você lá depois. Então, vamos se aproximar, gente. Vamos ser família, né? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para terminar, que o tempo aqui tá acabando. Então, rapidinho, feche os seus olhos se você puder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, nessa noite.
Meu Deus, e nós vamos, Pai, em nome de Jesus, durante essa semana, Pai, colocar no papel o que o inimigo tem feito nas nossas vidas e o que a tua palavra diz sobre esse assunto. Meu Deus, como eu disse no começo, Pai, talvez essa pessoa está com um sintoma e ela nem sabe qual é a doença ainda que ela tem. Mas, meu Deus, a tua palavra diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Talvez essa semana vai ser a semana que ela vai no médico e vai receber o diagnóstico. E minha irmã, não se desespere. Não se desespere. Não se desespere. Você vai saber o que você tem para a gente orar no nome de Jesus. Chamar pelo nome. Então, não se desespere. Se você tiver um diagnóstico, uma notícia essa semana. Porque nós vamos orar e Deus vai mover os céus e a terra. E Deus vai operar em nome de Jesus. Meu Deus, nós cremos no poder da oração. Pai, abra os nossos olhos espirituais para a tua palavra. Meu Deus, nós queremos ter entendimento, Senhor, do que a tua palavra diz a nosso respeito, a respeito de todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nos ajuda a entender, Pai. Porque a tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. E nós somos o teu povo e não queremos perecer, Pai. Então, nos ajude. Nos abra o entendimento nessa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, que a sua mente seja aberta essa semana. Que você não se desespere se receber algum diagnóstico, notícia ruim. Estou à disposição, tá bom? Se você precisar. E tamo junto. A sua luta é a minha luta, a sua vitória é a minha vitória também. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos tirar uma fotinha? Vamos lá. Libera a câmera aí, pessoal. Tá terminando aqui. 3 minutinhos. Libera a câmera rapidinho pra gente tirar uma fotinha. Irmã Cirlei, Karina, Ivan, se puder. Oi, Ivan. Irmã Karina, se estiver ouvindo. A irmã Cirlei, se puder liberar a câmera, é só apertar lá. Tem o primeiro botãozinho é o microfone, o segundo é a câmera, tá bom? Então, você tira o print pra mim? Gente, tô toda descabelada hoje, socorro. Vamos lá? A Karina não consegue. Peraí, vamos deixar sair essa. Beleza, Cá, sem problemas, tá bom? Então, vamos lá, sorriso. Foi. Então, gente, obrigado, viu, pela atenção de vocês. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Beijo.